Uma das grandes dúvidas que surgem dentro dos alimentos é como que ficam essas despesas, né? Por exemplo, matrícula, uniforme, material escolar, agora tão caro no começo do ano. Nós ainda estamos, este ano de 2021, reflexo ainda de uma pandemia, né? Onde o ano passado todo mundo comprou, fez todas essas despesas para um ano presencial e no fim não teve. Mas a gente, independente disso, as apostilas dos filhos vêm, o material talvez de papelaria seja um pouco menor, né, nas atividades dentro de casa, mas tem despesas. Teve pais que tiveram, por exemplo, que buscar comprar um computador, um tablet durante esse ano, e essa despesa fica por conta de quem? Então a gente tem que separar essa situação em dois casos. Primeiro, quem ainda não tem fixado nada, ou seja, aquela pessoa que ainda não tem uma ação de alimentos, ainda não tem uma sentença. Então, nesse caso, a gente tem um posicionamento e a gente tem que separar naqueles casos de quem já tem os alimentos fixados, né? Ou seja, já existe uma pensão, que todo mundo chama de pensão, fixado. E aí a gente vai colocar o que acontece. Aí a Mônica está colocar no acordo de pensão. Então, se existe acordo ou se existe uma sentença, isso tem que ser previsto, ok? Isso tem que ser previsto a princípio justamente para não dar essa bagunça, não dar essa confusão, ficar naquele empurra-empurra ou é 50-50. Não. Como que a gente começa nessa situação? Então vamos lá. Nos casos de que você já tem fixado, caso tenha lá fixado, poxa, já tem os alimentos que vai ser, vamos supor, ok? 2 salários mínimos mensais para aquela criança, para aquelas crianças, são 2 salários mínimos. Porém, ele é silente, ele não fala nada a respeito de matrícula, não fala nada a respeito de material, ele não fala nada a respeito de uniforme. Primeiro, nesse caso, você vai ter que buscar uma composição com a parte contrária, né, para esse ano em específico. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que chegar a apresentar ali a lista da escola, a lista do material, ficou lá em R$3.000, e definir entre vocês o que vai acontecer. Se vai pagar meio a meio, se o pai vai bancar, se a mãe que vai bancar, quem que vai dar, o que não vai acontecer. Por quê? Porque justamente o acordo não trouxe absolutamente nada dizendo a esse respeito. Então, como diante do silêncio, nesse momento que a despesa está aí, que a gente ainda está em recesso do judiciário, que provavelmente não vai dar tempo de buscar, né, numa tutela ou numa situação de urgência, essa situação. Então, o que vai ter que buscar? Nesse caso, a gente não vai fugir do quê? De um acordo entre as partes para definir isso. Porém, como disse a doutora Mônica, o ideal é que a gente traga. Então, vamos colocar assim, já que no nosso caso não tem nada definido, esse ano a gente vai definir 50-50, ou a gente vai definir na proporção de como é feito os alimentos, ou seja, às vezes o pai paga 60% porque tem uma possibilidade maior, né, naquele binômio, né, da balança necessidade-possibilidade, ele banca 60% e a mãe banca 40%, ou o contrário, não importa, a mãe banca 70% e o pai 30%, né, ou é um valor fixo que ele ajuda. Então ele vem e vocês colocam, por exemplo, que essa divisão também vai ser feita na mesma proporção. E aí o que a gente já faz para evitar isso para o próximo ano, evitar esse desgaste? Minuta, pede para o seu advogado minutar, né, essa petição, ou você como profissional minuta esse acordo, ambas as partes assinam e levam para uma homologação, ou seja, um aditamento daquela sentença, colocando que, por exemplo, a sentença ali permanece válida sobre os outros termos, adita para esse tipo de despesa. Combinado? Então, o que aconteceu? Então, eu não tenho um acordo, não tenho nada prefixado para este ano, nessa atual situação. Eu defino como vai ser, se na proporcionalidade do que já vai, ou se vai ser 50-50, combino, apresento contas. Lembrando, gente, tem que orientar o cliente, ou você que é parte, né? Tudo na base do recibo. Então, a escola tem lá, muitas vezes hoje as escolas têm um site que você faz compra online, tem desconto, ou as papelarias, ou se compra num Calunga, ou se compra em algum lugar, sempre apresentando nota fiscal para outra parte ter noção, né? Livros, essas coisas, para que o gasto seja real. Uniforme, ver o que dá para aproveitar.
Então, nesse caso, a gente então prepara, faz um acordo para este ano, mantém isso de uma certa forma, seja por um e-mail, seja por conversa de WhatsApp, documentado entre vocês, e para o próximo ano, cara, já final de ano de 2021, já leva isso para um profissional minutar e levar para homologação de acordo. Combinado? E se neste acordo vem definido, por exemplo, ele não fala nada a respeito de despesas extras, mas ele fala para mim, por exemplo, que o cara bancou, a pessoa ou outra parte bancou o quê? Sobre o 13º salário. Então, a pessoa recebeu um 13º salário ali, metade em novembro, metade em dezembro. Para quê? E essas despesas devem ser o quê? Essa pessoa vai usar o quê? Para viajar, para coisa? Então, também, para fazer frente a outras despesas, também, neste acordo, tem que vir especificado se este 13º, se essa gratificação, se essa bonificação que vem muitas vezes, né? Porque às vezes tem casos que não é só 13º, a pessoa também recebe aí sobre gratificação, sobre outras bonificações no final, o que normalmente PLR hoje, né, já é de praxe ser retirado, mas o 13º em si permanece. O que acontece? Também neste acordo tem que vir especificado que esta despesa que vem em novembro, né, em dezembro, descontada ali do pai ou da mãe e é depositada na conta do outro genitor, a gente também tem que definir que essas despesas vão fazer frente a tais despesas das crianças. Então, há uma destinação em relação a esse 13º, a essa situação, porque fica ali definido. Para quê? Para que não haja um enriquecimento sem causa, no caso do menor, tá? Entenda que nunca é o genitor da parte contrária que enriquece, porque a pensão, tanto que é feita no nome dos menores, né? E tal, eles devem ter ali um enriquecimento sem causa. Nós temos um caso, que é isso que eu falei para vocês ali no começo da live, que a gente conseguiu tirar PLR, conseguiu tirar participação nos lucros, algumas outras despesas, porém o pai recebe uma gratificação com um código diferente do que é 13º, diferente do que é gratificação, e isso é tipo como se eles pegassem resquícios lá de ganhos da empresa e vai por uma produtividade. Ele tem um código específico, neste caso do Olerite, do pai. O que aconteceu nesse caso? A mãe recebeu R$19 mil de uma despesa extra do nada, sem definição. E aí a gente teve que entrar com uma petição para o juiz, pedir que ele retire, porque o PLR não conta. Então o PLR tirou o 13º, tirou todas as despesas, mas essa gratificação com esse código, a empresa cismou que isso não tinha definido exatamente na sentença, e eles depositaram, né, os 30% lá para a mãe, foram R$19 mil na conta da mulher. Então agora eu tô pedindo que ele me diga se isso entra ou não entra, porque o que pela lógica a gente já sabe que não vai entrar, e pedimos que ela ressarce. Então, por isso que tem que ser colocado, né? Então, a destinação do enriquecimento sem causa, de que esse 13º, ou que essa gratificação, seja colocado para definir quais despesas pagam. A doutora Mônica Martins está colocando, não somente no caso de material escolar. E se eu precisar de um professor auxiliar para acompanhar as aulas online, também devo ratear? Sim, ela é uma despesa de educação. Então, dentro deste acordo, você coloca de educação. Então, a gente sempre coloca material, uniforme e material, às vezes, de aulas extras, como inglês, natação, judô, futebol, balé, né? Aquele material que também tem um gasto e tal, a gente também coloca. E agora pode ser colocado professores particulares. Não dá, a gente não consegue, né, gente? Isso que eu sempre venho falando em diversas lives, a gente não consegue prever 100% das coisas. É o que eu tô acabando de falar, a gente tem um acordo, a nossa petição, o nosso pedido de alimentos, gente, é tão vasto, eu trago ali desde o que entra, do que não entra, caso de desemprego, parece uma bíblia. E passou. Por quê? Porque é um caso muito específico, de um código muito específico, com uma empresa multinacional que tem aquela situação. Ou seja, passou. Tive que fazer ali, desarquivar o processo, fazer toda uma emenda, né? Ou seja, embargos atrasados, porque o cliente também não havia trazido pra gente, né? Então, ela também não trouxe
ele não trouxe pra gente essa despesa, porque não apresentou o holerite. Eu acho que os clientes muitas vezes têm medo de apresentar o holerite pra gente e a gente cobrar mais o caso. Como que pra mim, não importa, o caso vai ser pela complexidade, não importa se o cliente é rico ou pobre, o valor vai ser o mesmo, ok, gente? O máximo que eu faço é facilitar, mas a cobrança vai ser o mesmo. Então eles não trazem esse tipo de informação pra gente e acaba que dá isso e o cara teve lá 19 mil descontado. E agora, se a gente vai reaver o dinheiro, se ela vai vir na desculpa que gastou, se o juiz vai determinar uma compensação para os próximos meses, a gente está na mão do juiz. Então, a gente traz. Então, quando a gente tem, então, definição naquele caso, né, nos casos específicos ali de 13º, também trazer. E quando que o pai é autônomo, né? Então, a gente trouxe aí o caso do cara que já é CLT, da pessoa que é CLT, que o desconto vai vir. Então, esses casos eu falo, gente, eu fico tão feliz quando chega um caso, né, da parte contrária ser CLT, porque com isso é fixo, não tem como o cara fugir do holerite, é o salário base menos IR menos INSS. A gente já sabe gratificação, óbvio que quando a gente está por quem pede, a gente pede, né, que seja feito em cima de tudo. Aí cabe na outra parte contestar. Quando a gente faz oferta de alimentos, a gente já tira, faz essa bíblia, né, pede no seco e tal. E a gente tem que entender, dentro desse processo todo de alimentos, que a parte da necessidade e da possibilidade, que é o binômio, a gente tem, hoje a gente fala em trinômio, né, que a gente fala na razoabilidade. A gente tem que entender que uma criança que estuda em escola pública, o gasto vai ser na escola de prefeitura, que cede material, cede tênis, cede outro, o gasto é uma despesa, que dificilmente eles vão gastar com material. Então, isso não justifica, o 13º vai ser usado, às vezes, até por uma composição da renda mensal. Então, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado aí numa razoabilidade. Um pai de uma criança que estuda no Porto Seguro, que é uma das escolas mais caras de São Paulo, vai ter despesas de materiais, muitas vezes, não só desnecessário, como também enormes, né? Vem uma despesa aí que não é barato. Então, você pode se preparar aí, às vezes, para 10, 15 mil de despesa. Então, isso eu sempre explico, né? Que também vai variando. Isso eu sempre trago, né? Quando eu faço a consulta para os meus clientes, eu falo, a gente separa em mensal, as despesas mensais fixas da criança, que não importa com quem que ela mora, ela vai ter. Eu separo a questão do domicílio de quem que tá. E a terceira, né, coluna, quem que eu coloco, né? Eu ponho justamente essas despesas que eu conto anuais. Dentro dessas anuais pode ter uma vacina, pode ter uma emissão de passaporte. Então, dentro das despesas extras, necessariamente a gente não precisa colocar somente material como a doutora colocou ali, né? A gente não precisa necessariamente trazer só as despesas materiais. Às vezes a criança tem às vezes a criança passa por um médico específico uma vez por ano, faz exames. Ali a gente tem que trazer, escutar, aprender a escutar o nosso cliente e trazer de uma maneira fidedigna, né? De uma maneira o mais real possível dentro daquilo. E aí, muitas vezes eu coloco, e as despesas que ali não estão elencadas vão ser o quê? Tem que ser discutidas e aprovadas por ambas as partes. Pronto. Frase o suficiente para a Terceira Guerra Mundial. Porque tudo que você quer, você vai encaixar no extra. Tudo aí não pode ser colocado, tem que ser com autorização prévia. Porque depois a pessoa vai lá, gasta, né? A pessoa vai lá e gasta e acha que o outro é obrigado a manter. As coisas não funcionam assim. Tem despesas que a gente sabe que não dá para pular. Vacina, médico, algumas coisas de exame, né? Mas tem outras que nem tem casos que a gente coloca festa de fim de ano, né? Por exemplo, principalmente quando a criança é em escolinha, essas coisas, eles vêm com esse monte de coisa, né? Eles trazem esse monte de situação. E aí o que acontece, né? Vamos ver como que fixa, vamos ver como que não fixa essa situação. Então tem pai que concorda, tem pai que não concorda, tem pai que concorda, por exemplo, que a criança faça tratamento homeopático, tem pai que não concorda, então a mãe quer continuar, então assim, não é que ela tá proibida de fazer, mas ela vai ter que custear isso, né? Eu tenho um caso aqui no escritório que a criança, são 2 natações, aí eu falei, como assim 2 natações? Quando a criança tá com o pai, ele frequenta uma natação perto da casa do pai, quando ele tá com a mãe, ele frequenta outra natação na casa da mãe. Assim, é surreal, né? É surreal, assim, ter 2 despesas da mesma natureza, porque a criança faz natação em 2 lugares diferentes.
Então a gente tem que ir prevendo dentro dessas, tentar fechar a maior situação possível. E aí a gente vem no caso do autônomo, antes de falar do desemprego que a doutora Renata Saragiotto está colocando aqui para mim, é só a seguinte situação. No caso dos autônomos, a gente vai ter que dividir a despesa em natura 50-50, 60-40, na proporcionalidade, um assume, outro não. Então eu fico com despesas X, você com as Y. Por quê? Porque a gente não tem justamente essa figura do 13º oficial, a gente não tem a figura do desconto, a gente não tem essa questão de PLR, mas às vezes o autônomo tem ali alguma coisa, às vezes é um revendedor, às vezes é um representante comercial que acaba tendo ali um prêmio, uma bonificação. Tudo isso depende de situação para situação. Mas o combinado neste caso, né, o mais comum, ou até mesmo fixado, nem seja o combinado, mas às vezes mais o fixado pelo juiz, é de que no caso de autônomo, essas despesas sejam divididas, já elencadas, divididas para cada uma das partes. Lembrando que no caso de desemprego, não vai existir 13º, autônomo não fica desempregado, o que acontece é dele às vezes ter uma queda, e para isso, e para ambas situações cabe o quê? Ação revisional. Então, o que serve o desemprego? E aí, neste caso, já falando novamente aí da minha Bíblia, quando eu faço fixação de alimentos, ou oferta ou pedido, não importa, é que, por exemplo, as verbas rescisórias, assim como o 13º, ela seja definida, porque vamos supor que um cara trabalha 10 anos numa empresa com um salário enorme. Teve lá uma rescisão de, sei lá, 150 mil, tô chutando, ok? 150 mil. Cabe, vai entrar FGTS ou não entra, né? Cabe férias, cabe vencidas, não cabe, vai ser só sobre o salário base, então também tem que definir, né, sobre as verbas rescisórias, o que entra, o que não entra, né, para efeito de desconto, percentual em cima do que vai ser, de quais verbas. Então a gente também delimita e fixa para evitar problema, porque depois que aconteceu que o dinheiro caiu, que a empresa já pagou, já não se responsabiliza, sumiu, ok? Eu tenho um caso aqui que ficou, não tinha sido eu que tinha feito o acordo anterior, ficou super aberto, a empresa entendeu e era verdade que não cabia sobre verbas rescisórias, a pessoa está discutindo até hoje. Estamos numa ação de revisão lá na freguesia, que a gente, quem sabe que aquilo lá não anda nem com reza brava, não adianta, que, como dizia a Jéssica, que trabalhava comigo, tem um cemitério indígena ali embaixo, né, enterrado, que a coisa não vai, não funciona, não caveira de burro, o que vocês quiserem, ali tá embaixo, não anda. Então a gente está discutindo há 4 anos, enquanto isso está sendo descontado sobre um absurdo e não entra e não fica, e aí define. Então o que acontece neste caso? Então, quando eu pego verbas rescisórias, eu, Ana, coloco também o seguinte: pegou 10 mil reais de verbas rescisórias. Quanto que era a pensão? 2. Esses 10 mil de verba rescisória vai servir para 5 meses de pensão. O cara tá livre. Eu peço, né, requeiro para 5 meses de pensão. O cara estar livre por 5 meses. É o tempo, por exemplo, dele conseguir um novo emprego, se recolocar no mercado de trabalho. Ou é o tempo suficiente para ele procurar um profissional e requerer uma revisional para baixar, para fixar por salário mínimo, para fazer. Porque também não dá, né, para ela também recebeu lá os 10 mil de verbas rescisórias, no mês seguinte o cara já tem 2 devendo, esses 10 mil não foram usados, não foram destinados nem para uma poupança, nem para gasto das crianças, foi lá no mês de agosto, que não tem despesa extra nenhuma, que tá tudo bem, e aí? Enriquecimento de causa, gastou no quê? Não cabe, a gente ainda está no momento jurídico que não cabe prestação de contas a respeito disso, e o dinheiro some. Então, é preciso deixar muito bem definido. Então, o que para que 13º, para que férias, para que a doutora Renata está falando PLR. Eu tenho um caso que a gente entrou agora com revisional, que o cara, turma de informática, tá, gente? As meninas brincam aqui que eu sou a rainha dos garotos de programa, porque o que a gente tem de menino de TI aqui, vocês não têm noção. E é uma turma que esse ano, principalmente, ganham muito dinheiro, muito dinheiro. Eles têm um salário melhor, sai dali da média do brasileiro, então... E os caras vão galgando, às vezes mudam de empresa e vão galgando e as pensões vão ficando altas, né? Sempre na base de mais ou menos uns 25%, um quarto
do salário do cara, e eles vão galgando e recebem PLR, recebem coisa. E nesse caso desse cliente, a gente entrou com uma revisional agora para tirar esse PLR, diminuir a pensão, porque justamente a menina estuda em escola pública, o salário do cara deu um salto e a gente está pedindo que a necessidade, né, não é a possibilidade dele que não pode, mas é que a necessidade da menina não mudou. Então que ele continue mesmo que bancando 100%, que não seja fixado sobre o salário. E o PLR dele estava combinado de que seria jogado para uma poupança para frente às despesas da menina. Só que a mãe travou a informação, não passa o extrato, então a gente não sabe, ela administra sozinha, então a gente não sabe se sacou, se não sacou, se o último foi para a poupança, se não foi. E aí? E aí a gente entra, né? Então vamos, talvez um tema de live bom, vamos fazer o 1º de fevereiro, a necessidade ou não de prestação de contas numa ação de alimentos. Porque a gente tem, né, o cliente advoga para os dois lados. E a gente vê que às vezes a comprovação para fixação é feita no processo, mas depois o acompanhamento, né, dessa necessidade, se manteve isso, ou até mesmo se aumentou ou não, se diminuiu, como que essa criança tá, se ficou ou não ficou, se está sendo utilizado para isso. O que não dá nessas ações, e eu já adiantando o tema, é para usar isso como arma, para infernizar a vida do ex e da ex, né? Não dá para usar isso como se fosse de 5 em 5 minutos. Vou lá, eu distribuir uma ação de prestação de contas, né? Que agora é exigir contas, não é nem prestação de contas. Gente, quase 6 anos depois do novo CPC, eu ainda falando prestação de contas, exigir contas. Se cabe ou não cabe, mas eu acho que dentro do direito de família, a gente tem que brigar por isso, por essa fixação. A gente teve aí alguma coisa o ano passado, uma decisão isolada, onde o pai coloca. Por que a gente coloca nisso, né? Por que a gente vem trazendo essa necessidade especial de trazer, talvez, essa situação? Porque a gente tem os dois lados. Aqui, ó, doutora Ana Cláudia, doutora Renata, que eu vou falar da turma que eu conheço, né? Quem faz mesmo direito de família no dia a dia, a gente advoga para os dois lados. Um dia entra o cara pedindo, o cara executado, e outro dia quem vai, o exequente e o executado. No outro dia a gente está fazendo oferta de alimentos, no outro dia a gente está contestando um pedido, no outro dia a gente está fazendo sabe? Então a gente advoga para os dois lados. Mas eu vejo a necessidade, porque a partir do momento que seja colocado um tipo de ação dessa, a gente começa a evitar um montão de problema. Então, todo mundo vai começar a entrar na linha. Não tô falando, gente, que a pessoa gasta 300, às vezes, numa pensão mísera de R$350, né? Agora, 33% de 1.100 vai ser 333, vai dar mais R$33, vai ser 360, 300, não chega a 370, R$380, né? A pensão. Não tô falando que com isso uma mãe sustenta um filho e vive, mas a gente tem casos de pensão de que nem, né, põe na escola pública ou apresenta toda uma vida, né, da criança em cima, às vezes, de um ensino particular, e a cabo de 6 meses troca de escola, põe na pública e não se digna a fazer. Eu tô com um cliente que foi super amigável o caso, e que agora a esposa entrou em contato comigo e falou: Ana, baixou o que ele tá pagando, porque ele paga em euro essa pensão. Ela falou, com a subida do euro, a realidade quando a gente fez o acordo era uma, quando com a subida do euro o cara tá pagando muito mais do que paga. Vamos abaixar, vamos fazer a revisional. Honestidade das partes, ok? Então eu acho que é por esse caminho que a gente tem que seguir, observar, tentar. O que vai acontecendo ao longo da vida pra gente ir aí encerrando? Profissional nossa, né? A gente vai vendo com cada erro, acerto, com cada cliente que vai acontecendo, com a necessidade de um, que aparece um código, com a necessidade de outro, um caso que sai fora ali, né? Que eu falo, sai fora da curva, da linha, né? É um caso que faz curva ali, que a gente vai pegando, a gente vai colocando um item, a gente vai sentando, raciocinando. Essa ideia, né, de fazer o rateio das verbas rescisórias serem convertidas em número de pensões e a pessoa estar isenta, eu vou falar, isso daqui não é nenhuma genialidade minha, não. Isso daí foi num processo meu,
numa vara na Vila Prudente, que é um dos piores fóruns também para trabalhar que a gente tem. O juiz de lá é um juiz antigo que tem. Ele falou, é um enriquecimento sem causa que a mãe leve isso, e ele traz isso na sentença dele. E aí eu fui, adaptei, dei uma ajeitada para formular em pedido, fazendo porque eu acho justo, entendeu? Eu acho justo. A gente tem que entender que a criança, né, a base agora, né, não precisa pagar PLR. A criança no mês de PLR do pai não paga, não come 2 vezes, 3 vezes, não come 20 mil naquele mês, por exemplo, no caso específico desse meu cliente que eu tô falando. Então esse dinheiro tem que ser revertido de alguma maneira. Não é porque acabou o casamento que também o pai, aquele que paga, né, aquele que presta alimentos, o pai ou a mãe, não importa, porque a gente tem casos de mães que bancam os alimentos porque as crianças vivem hoje na guarda com os pais, não faz sentido, né, a pessoa utilizar, né, não faz sentido a pessoa ficar presa. A gente brinca, né, fala assim, se matasse alguém estava livre mais rápido. Então não faz sentido a gente manter a pessoa presa, punir o outro financeiramente por um fim de um relacionamento. Mas também não cabe aquele pai que ganha, que tem uma razoabilidade, querer pagar 350, podendo dar uma vida, um estudo, uma escola particular pro filho, podendo não fazê-lo, né? Então aqui é chamar a responsabilidade. Um dos temas que talvez a gente traga também esse ano é os egos nas relações parentais, o que cria, né? Isso é um pouco do que, adiantando, né, daquele tema que a gente vai trazer a semana que vem, através da visão de uma psicóloga que atende crianças, que atende todo mundo, né? Sabendo que o que o ego, né? Que os pais continuam brigando aqui com as crianças aqui, sendo que devia ser, né? Os filhos serem colocados acima das questões conjugais, né? Da conjugalidade, passar a ser, porque a relação coparental vai existir para o resto da vida, gente. Então, a gente tem que entender que a criança come, a criança vive, a criança respira, a criança está acostumada com um padrão de vida, independente se você odeia ou não seu ex, independente que tenha uma ação de divórcio com partilha de bens. Se a gente separa, né, as ações, porque há uma separação de papéis, né? Eu sempre brinco, falo que no teatro, nesse teatro da separação, em cada processo você desempenha um papel, uma função, mas mais do que nunca não faz sentido os pais punirem financeiramente os filhos de raiva do ex-cônjuge. Muito complicado. Alguém quer deixar alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum comentário para eu poder encerrar? A semana que vem, então, a live no dia 20, quarta-feira, porém a gente vai fazer às 5, porque a doutora Larissa não consegue atender em horário quebrado, né? Porque ela tem uma agenda, ela tem paciente às 18, então a gente vai ter que correr um pouco com a live. Então, excepcionalmente, semana que vem vai ser às 18, ok? Às 18 não, desculpa, às 17, a gente vai adiantar meia hora para bater um papo legal de 1 hora. Mas normalmente vai continuar sendo às 17h30 para fazer. Nossas lives ficam salvas, sempre 2 dias depois elas estão na minha página do YouTube, na página do escritório. Hora que eu derrubo a live aí, que eu dou tchau para vocês, eu salvo no IGTV, depois o marketing dá uma ajeitada, então o material tem bastante conteúdo. Dá uma revisada aí no final do ano, que foi, tirando a live de Natal, né, que foi um tema mais específico, mas vale a pena a gente dar uma olhada. Mandem temas, os colegas que quiserem fazer live comigo, fiquem à vontade, me mandem mensagem, a gente combina. Espero de verdade que seja um bom ano. Deixa eu só ver. O direito de família é uma grande vivência também para nós advogados. Obrigada, Ana. Vamos fazer um nós. A Ana é da comissão da OAB da Penha, muito boa. Muito legal ela, assim, gosto muito da Ana, amiga de tempão já, né, Ana? Eu não gosto de ficar falando que a gente é amiga de muito tempo, porque fica contando a idade, apesar que eu conto pra vocês. Sábado 4.5, aí pela vida, bem vividos, bem de carreira, praticamente 25, né, se a gente contar desde quando comecei a estagiar, que eu no 2º ano e não parei, tá bom? Deixo aqui meu beijo, meu voto de um 2021 gigantesco para todos nós, que seja com vacina, com saúde e um ano emocionalmente mais equilibrado.
Combinado? Beijo para todos.